Olá, agradecemos a presença de todos os participantes. Hoje no webinário da Lefisc nós estaremos abordando as disposições do Convênio 52 de 2017 diante da ação direta de inconstitucionalidade a 5866. Estamos aqui com o consultor da área de ICMS, Marcelo Reolon. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Muito bem, Marcelo. Quais as cláusulas do Convênio 52 que foram suspensas pela ação direta de inconstitucionalidade? Na realidade, as cláusulas que foram suspensas, então, pela ação direta de inconstitucionalidade 5866 foram as cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 24ª e 26ª. Foram essas as cláusulas que foram suspensas pela ação direta de inconstitucionalidade. Mas a gente percebe também que há uma confusão entre revogação e suspensão. Você poderia esclarecer a diferença entre os dois para nós? Sim, claro. Na realidade, essa confusão ela é bem pertinente, porque nós temos que saber qual é o efeito desta decisão que foi promulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a revogação, na realidade, ela vem a anulação da legislação, ou seja, a legislação não se encontra mais em vigor, ela não vai retornar a vigorar dentro do sistema tributário. Enquanto que a suspensão, ela vai interromper os efeitos dessa legislação dentro do lapso temporal. Ou seja, até que se tenha uma definição por parte do Supremo Tribunal Federal, os efeitos dessa legislação ficam suspensos, ou seja, ela fica interrompida dentro do lapso temporal. Certo. Mas, afinal, o que traz o Convênio 52 de 2017 em relação ao que nós tínhamos até hoje pela substituição tributária? Bom, na realidade o Convênio 52 de 2017, ele trouxe normas gerais da substituição tributária em âmbito nacional. Antes nós tínhamos essas normas divididas entre os convênios e as legislações internas dos demais estados. No entanto, o Convênio 52 de 2017 ele vem a centralizar todas essas normas que são pertinentes ao sistema da substituição tributária, a começar pela questão da responsabilidade da substituição tributária, que antes era tratada no Convênio 81 de 93. Nós temos também dentro do Convênio 52 de 2017 a questão do cálculo da substituição tributária, que antes era abordada nos convênios e protocolos dos grupos de mercadorias. Nós temos também dentro do próprio Convênio 52 de 2017 a situação da não aplicabilidade da substituição tributária, a questão do SEST também, ela é abordada dentro do Convênio 52 de 2017, a questão do ressarcimento dos impostos também é abordado dentro deste convênio. Então, nota que esse convênio traz as regras gerais da substituição tributária de fato em âmbito nacional. Ele aborda todas as situações na sua integralidade, não é mais dividido entre as legislações. Então, é um convênio bem completo que traz todas essas situações que são pertinentes, inclusive as mercadorias que podem ser inclusas dentro do regime da substituição tributária também estão relacionadas neste convênio. Então, pelo que a gente percebe, é uma unificação que nós estamos tendo com o Convênio 52 em relação a todas as demais legislações que regiam a substituição tributária. No entanto, o Convênio 81 de 93, ele tratava sobre a ST e ele foi revogado pelo Convênio 52 de 2017. Mas isso significa que somente vale as regras, então, do Convênio 52 de 2017? Na realidade, se ele não tivesse nenhuma cláusula suspensa, seria ele o convênio que iria basilar toda a substituição tributária dentro do âmbito nacional. No entanto, como ele teve algumas cláusulas suspensas, naquilo que está suspenso, nós temos que olhar para o convênio anterior, que é o Convênio 81 de 93. Ou seja, o Convênio 81 de 93 ele vai vigorar sobre aquelas cláusulas que foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Certo. E afinal, quais as cláusulas que foram suspensas? Bom, na realidade, como já foi passado todas as cláusulas que foram suspensas anteriormente, o número delas, agora nós vamos abordar uma por uma dessas cláusulas, né? Então, vamos começar lá pela cláusula que trata a cláusula 9ª, que trata então cláusula 8ª, perdão, que trata da responsabilidade da substituição tributária. É uma cláusula que foi revogada por essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
A cláusula oitava ela trata da responsabilidade pelo recolhimento da substituição tributária. Então, essa cláusula sendo revogada, eu tenho que olhar para as legislações que estavam em vigor antes da entrada em vigor do Convênio 52 de 2017. A responsabilidade, a título exemplificativo, é aquela situação em que eu atribuo normalmente ao estabelecimento industrializador o recolhimento da substituição tributária. Isso foi concentrado no Convênio 52 de 2017. No entanto, essa cláusula ela foi suspensa os seus efeitos, portanto não está vigorando a princípio. Continuando, nós temos a cláusula 9ª, que trata da não incidência da substituição tributária. Esta cláusula também teve seus efeitos suspensos pela decisão, ou seja, essa cláusula trazia aquelas situações em que não aplicaria a substituição tributária, situações de operações, certo? Então, essas situações elas já eram previstas nas legislações dos estados e nos protocolos que traziam as regras de cada um dos grupos da substituição tributária. Foi concentrado tudo isso no Convênio 52 de 2017. Ou seja, até a título exemplificativo, nós temos aquela operação de mercadoria destinada à industrialização que não tem a incidência da substituição tributária numa operação. Ou seja, a indústria vendendo para a indústria, em que o comprador vai utilizar como matéria-prima, não tem a incidência da substituição tributária. Esta regra estava nesta cláusula, na cláusula 9ª, no entanto, ela foi suspensa. Ou seja, eu vou continuar tendo que olhar para os protocolos e convênios dos grupos de mercadorias e para as legislações internas dos estados. Muito bem, então o que a gente observa é que a cláusula 9ª significa então que ela suspendeu com o convênio, foi suspenso, mas ela unificou, na verdade, as operações que não teriam incidência de ST. Essa foi uma situação nova pela cláusula 9ª. Contudo, como a tua explicação, ela está suspensa, né? Sim. Então as mercadorias, elas estão efetivamente abarcadas pela situação que era até então regida, né? Isso, anteriormente a 1º de janeiro de 2018, nós temos que olhar para as legislações dos estados e também para os convênios e protocolos que tratam de cada um dos grupos que estão sujeitos à substituição tributária. E até havia uma confusão porque no início os convênios e protocolos mais antigos da substituição tributária, eles traziam outras hipóteses de não aplicabilidade da substituição tributária que eram diferentes daqueles convênios que começaram a ser publicados, os protocolos, aliás, que foram publicados a partir de 2008, e traziam situações novas de não incidência da substituição tributária. E até uma questão muito peculiar dos produtos farmacêuticos, em que o distribuidor é o substituto tributário, também era abarcado pelo próprio convênio dos produtos farmacêuticos, e isso também foi colocado no Convênio 52 de 2017. Então, na realidade, ele veio a centralizar, como foi bem colocado por você, a questão de que todas as regras estão dentro dele. Exatamente isso. Então, só lembrando para os nossos participantes, um exemplo, então, que nós podemos colocar para eles de que efetivamente existia, a ST estava dentro dessas operações, que exemplo nós poderíamos colocar para eles? Olha, na realidade, assim, o exemplo realmente é esse da industrialização. Também nós temos a questão da transferência de um estabelecimento industrial para uma filial atacadista. O que acontece? Existe lá a previsão de não aplicabilidade da substituição tributária. É um outro exemplo que se traz e que se tem concentrado no Convênio 52 de 2017, que já era abarcado pelos protocolos e convênios anteriormente a 1º de janeiro de 2018. Certo. Então, indo adiante, então, passamos para a próxima cláusula, a cláusula 10ª e 11ª. Nós temos aqui duas cláusulas que tratam do cálculo da substituição tributária, no que se refere a operações destinadas à comercialização. Esta cláusula ela foi muito debatida em âmbito nacional, justamente pela forma como ela coloca o cálculo da substituição tributária dentro do Convênio 52 de 2017. Ela dá a entender que eu teria que calcular primeiro a substituição tributária, depois incluir o próprio valor da substituição tributária dentro da sua base, o que traria uma base infinita, vamos colocar dessa forma. Então, isso também tem uma natureza inconstitucional, essa situação de cálculo. Lembrando que o cálculo da substituição tributária, nesses casos, ele é utilizado margem de valor agregado.
Então, essa situação ficou bem complicada em âmbito nacional justamente por causa disso, né? Certo. Eu tenho para mim, Marcelo, que essa cláusula aí, a 10ª e a 11ª, seriam as cláusulas de maior relevância, porque efetivamente elas iriam majorar o imposto na medida que nós tínhamos que incluir o imposto da substituição tributária após o cálculo dentro da sua base. Isso significa exatamente o que você falou, que nós teríamos um imposto infinito, Sim. porque toda vez que o contribuinte iria calcular, ele teria um novo imposto, teria que incluir novamente na base e assim se tornaria um imposto, não é verdade? Sim, seria majorado toda vez que fosse feito esse novo cálculo, né? Então, essa foi uma dos motivos muito fortes que foi colocado nesta decisão, uma vez que a ministra Carmen Lúcia, que teve essa decisão, foi ela que deu essa decisão, ela considerou o prejuízo que se teria para as empresas se fizessem o cálculo dessa forma, o que poderia também prejudicar depois o pedido de volta desse valor do imposto, caso a decisão fosse mantida pela inconstitucionalidade do convênio. Então veja que essa cláusula também foi muito importante na decisão da ministra nesse sentido. Verdade. Fora a operacionalidade das empresas, que se tornaria muito difícil se isso vir na votação final dessa ação direta, vir a vigorar, isto vai ser uma situação que vai trazer algum problema, inclusive para as empresas de software, em relação a esta situação infinita do próprio imposto. Mas evidentemente que teremos que aguardar essa situação. Então, o que a gente observa é que, efetivamente, com essa situação, nós majoraríamos o imposto. Então, teríamos um aumento de carga tributária, o que efetivamente traria a ilegalidade deste convênio. Sim, com certeza. Ele se torna inconstitucional. Nesta ótica, realmente, ele se torna inconstitucional no que se refere ao cálculo da substituição tributária, que hoje é feito de uma forma em que não existe essa majoração. Ou seja, é utilizada a margem de valor agregado apenas e não tem a inclusão dentro do imposto na própria base. Por quê? Porque ele é um imposto de etapas subsequentes. Ele não deve ser incluído dentro da própria base nesse sentido, quando destinado à comercialização. Tá? Então, realmente, essa é uma situação bem relevante, que foi um dos motivos de ter sido declarada inconstitucional essas duas cláusulas, a cláusula 10ª e a 11ª, certo? Indo adiante, então, nós temos a cláusula 12ª, 13ª e 14ª, que trata do cálculo da substituição tributária quando a mercadoria é destinada a uso e consumo ou ativo imobilizado. Tá? Esse cálculo ele já era abordado pelas legislações anteriores, pelos protocolos e pelos convênios, pelas legislações internas dos estados, onde se tinha dentro deste cálculo a inclusão do imposto na própria base. Alguns estados até regulamentaram isso dentro das suas legislações, a pegar como exemplo o estado do Rio Grande do Sul, que incluiu essa situação dentro da sua legislação. Nós temos também o estado de Minas Gerais, que incluiu essa situação dentro da sua legislação. O estado do Paraná, inclusive, publicou um novo regulamento em outubro de 2017, já abarcando esta situação dentro do anexo que trata da substituição tributária. Então, era uma situação que já era prevista, no entanto, ela também foi declarada inconstitucional, tendo em vista que o cálculo ele não estava dentro da sistemática conforme era em todos os estados. Então, para se ter uma inconstitucionalidade seria muito fácil, tendo em vista que os estados eles têm o poder também de determinar a legislação do ICMS, e isso traria um problema para as secretarias da Fazenda. Então, a decisão foi nesse sentido, realmente, né? Especificamente sobre essas cláusulas aí, a 12ª, 13ª e 4ª, a diferença dela em relação ao que nós falamos ali, o que você falou sobre a 10ª e a 11ª, é que as duas anteriores tratavam sobre o cálculo infinito do imposto por se tratar de mercadorias da comercialização. Certo. Neste caso aqui, nós estamos tratando de mercadoria destinada ao ativo imobilizado em uso e consumo, correto, que nós sabemos que não tem a margem de valor agregado, e sim a diferença entre as alíquotas. Então, a diferença é que não seria infinito o imposto, correto, no entanto foi determinada a suspensão igual pelo formato que está sendo redigido pelo Convênio 52. Sim, exatamente. Essa questão ela foi atacada pela decisão justamente nesse sentido,
pela forma como foi abordado dentro do convênio. Inclusive, isso é uma situação que vem aí desde 2015 sendo adotada pelos estados. Então não é uma situação nova de fato, ela é uma situação que já vinha sendo considerada no cálculo da substituição tributária. No entanto, como esse convênio ele trata de regras gerais da substituição tributária, o que não seria totalmente constitucional, também essa regra ela foi atacada, né? Justamente por causa disso. Então, indo adiante, passando então para a cláusula 16ª, que trata do ressarcimento do imposto, né? Nós temos ali essa cláusula, ela foi suspensa também pela decisão. É uma cláusula que trata de como se restitui o imposto, como há o ressarcimento dentro do âmbito nacional, quando há um recolhimento de forma indevida ou quando há uma nova incidência da substituição tributária. Então, esses casos também foram abarcados pela suspensão, deixando, então, vigorar as legislações de cada um dos estados. Nesse sentido, Marcelo, o ressarcimento previsto pelo Convênio 52 de 2017, em linhas gerais, ele trouxe uma modificação em detrimento das legislações estaduais. Certo. Então, a gente vê que essa questão ficou efetivamente suspensa porque as legislações estaduais, elas regiam a forma de ressarcimento. Sim. Mas o que a gente poderia citar assim que o convênio trouxe em relação ao ressarcimento, alguma questão diferenciada que possa ter um impedimento em relação à legislação estadual? Na realidade, o convênio trouxe a situação de que a empresa que tenha esse ressarcimento reconhecido, ele teria que buscar do substituto tributário. Ou seja, ele teria que cobrar do substituto tributário que está localizado muitas vezes em outro estado, o que traria uma situação um pouco incômoda e até difícil de ser executada, né? Ou seja, se tornaria muito burocrática essa situação de ressarcimento da substituição tributária, né? Ferindo até o princípio da não cumulatividade. Então, neste sentido, foi suspensa essa cláusula pela ministra, justamente para que não se tenha o contribuinte também prejuízo, né? E a ministra Carmen Lúcia, inclusive, acertadamente, ela cita na sua decisão que a decisão ela é precária, porque ela é em matéria de urgência realmente. É só para evitar justamente o prejuízo dos contribuintes perante o sistema tributário. Claro. E até porque o ressarcimento, com o que você falou, a respeito da não cumulatividade, que é um princípio constitucional. Sim. Então, a gente tem que ter cautela realmente de verificar uma situação como essa, e nem poderia o Supremo, acredito, dispor de forma diferenciada, uma vez que hoje é assegurado pelas legislações dos estados uma forma de ressarcimento que é via crédito fiscal. Correto. E que, na medida que o convênio determine que só via ressarcimento com o fornecedor, vem fazer uma burocratização sobre a ST, o que não deveria ocorrer. Correto, sim, com certeza. Não é esse o objetivo justamente da legislação. E quais são as outras duas últimas cláusulas, Marcelo, que nós temos aí que foram suspensas? Bom, nós temos então a cláusula 24ª e a 26ª. A cláusula 24ª, ela trata dos critérios para a definição de margem de valor agregado, né? As regras, aquela situação da pesquisa do preço de mercado para saber qual a margem que está sendo utilizada da indústria até o comércio varejista. Essa situação também foi abarcada pelo convênio. E nós temos a cláusula 26ª, que trata da pesquisa a ser feita para o preço médio ponderado de venda ao consumidor, que também é uma forma de determinação de base de cálculo da substituição tributária. Nesse sentido, o que seria diferente do que existe hoje? Na realidade, o convênio ele não modificou muito essa situação. Ele só trouxe mais pré-requisitos, uma maior burocratização também nesse sentido, o que impediria muitas vezes um tempo hábil para acompanhar a evolução dos preços de mercado e para a definição de margem de valor agregado e de preço médio de venda ao consumidor final. Inclusive, nesse sentido, a gente já tem visto alguns estados se manifestando sobre essa questão via legislação, no entanto, sem aplicação. É o caso do Rio Grande do Sul, que nós não temos, embora tenha saído na lei, sem aplicação,
porque condicionou que tem que ter a regulamentação. Então, a gente já está verificando que está tendo movimento nos estados sobre esta parte aí, né? Sim, com certeza. Inclusive, se observarmos as movimentações dessa ação direta de inconstitucionalidade no site do Supremo Tribunal Federal, nós podemos observar que também há outras entidades representativas entrando junto nessa ação direta de inconstitucionalidade e estão sendo reconhecidas como parte também interessada neste processo de inconstitucionalidade. Tá? Para finalizar, então, Marcelo, vamos falar um pouquinho das empresas do Simples Nacional. Muito importante, com certeza. A cláusula 35ª, ela revogou o convênio 35 de 2011, no que tange as empresas do Simples Nacional. Correto. Esta revogação, dada pelo convênio 52, ela está entre as cláusulas que foram suspensas pelo Supremo Tribunal. Portanto, como é que fica para as empresas do Simples Nacional? Bom, só a título de esclarecimento, esse convênio ICMS 35 de 2011, que foi revogado por esta cláusula, ele trazia a situação de que empresas optantes pelo Simples Nacional nas operações interestaduais não ajustavam a margem. Tá? Essa situação é trazida pelo convênio 35 de 2011. Esse convênio ele foi revogado pela cláusula 35ª e, portanto, não teria efeitos. No entanto, com esse questionamento todo do convênio 52 de 2017, nós temos de volta a regra antiga, ou seja, não se ajusta a margem para empresas do Simples. Nós tínhamos, aliás, a regra que está também no convênio 52 de 2017, ela orienta a não ajustar quando o remetente é optante pelo Simples Nacional, igual ao que acontecia no convênio 35. Só que como nós temos dois convênios que automaticamente estariam fora de vigência, a empresa do Simples ficou sem uma orientação. Mas entendemos, pela leitura, inclusive pela interpretação de toda essa situação que ocorreu, de que a empresa tem que obedecer a regra anterior a janeiro de 2018, ou seja, olhar para o convênio 35 de 2011, não ajustar a margem, tratando de uma empresa optante pelo Simples Nacional. E também até por esta razão, tendo em vista a suspensão da própria cláusula que revogou o convênio 35, nos parece meio cristalino de que a empresa do Simples Nacional tem que se reportar ao convênio 35, porque, em tese, ele não teria sido revogado, eis que a cláusula ainda está suspensa. Sim, correto. Perfeito. Verdade. Muito bem, nós esperamos ter esclarecido as disposições suspensas pelo convênio 52 de 2017, ante a ação direta de inconstitucionalidade, número 5866. Nós agradecemos a todos os nossos participantes e convidamos também a vocês a participarem do próximo webinário da Lefisc. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Ângela, obrigado a todos.